Declaro abertos os trabalhos. O senhor secretário procederá à leitura da ata. Ata da 17ª sessão ordinária, realizada em 24 de junho de 2009, presidência do ministro Gilmar Mendes, ausente, licenciado, e ministro Menezes Direito. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, apregoar os seguintes processos: agravos regimentais, embargo de divergência, agravos de instrumento, arguição de descumprimento de preceito fundamental e recurso extraordinário. Havendo objeção, considero aprovada a ata. Informo os senhores ministros que estão presentes no plenário, nossos novos servidores aprovados no último concurso, empossados no dia 22 de junho. E ainda alunos da Faculdade de Projeção do Distrito Federal, Faculdades Integradas IESGO da cidade de Formosa de Goiás. Sejam bem-vindos. Valeu. Eu Ministro Marco Aurélio, habeas corpus 96.074 do Distrito Federal, em que é paciente Geraldo Henrique Figueiredo, ator-chefe do Departamento de Estrangeiros, Divisão de Medidas Compulsórias. O senhor está com a palavra. Cristiano. Sou eu? Presidente, estava um pouco distraído, por isso é que não utilizei imediatamente a palavra. Adoto como relatório as informações prestadas pela assessoria. Mediante o despacho de folha 69 e 70, Vossa Excelência determinou a remessa do processo à Procuradoria-Geral da República, consignando competência e elucidação. O que está em jogo aqui é a questão referente à competência. O habeas foi impetrado, considerado ato do chefe do Departamento de Estrangeiros, Divisão de Medidas Compulsórias. A Procuradoria-Geral da República, no parecer de folha 72 a 76, manifesta-se pelo não conhecimento da impetração. Aduz pressupor, a via do habeas preventivo, a ameaça efetiva comprovada à liberdade de locomoção, consoante jurisprudência supremo, e cita precedente da lavra do ministro Maurício Correia. Ressalta não ter o impetrante apresentado elementos fáticos capazes de demonstrar o justo receio de cerceamento à liberdade, como um mandado de prisão ou documento equivalente expedido pela Justiça Americana, apontando tão só a existência de registro no Sistema de Acompanhamento de Processo, SIAPRO, datado de 2001, onde estaria expresso o interesse do governo dos Estados Unidos na prisão de brasileiros para fins de extradição. Segundo o Ministério Público, a peça não seria apta a gerar nem mesmo o temor de segregação diante da proteção conferida pela Carta Federal no artigo 5º, inciso 51. É vedada a extradição de brasileiro. Reitera a inexistência de qualquer ameaça à liberdade de ir e vir dos pacientes em território nacional. Afirma também não está demonstrada a flagrante ilegalidade do ato de inclusão dos nomes dos pacientes no banco de informações da Interpol, capaz de justificar a via do habeas. Realça a anotação feita pelo juiz da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao dizer da suposta prática ilícita no exterior, o que, em princípio, autorizaria a inserção dos nomes dos pacientes no sistema da Polícia Internacional, embora não possam ser extraditados pelo governo brasileiro. Acrescenta, ademais, a exclusão dos registros impugnados fora do alcance e controle da jurisdição nacional, pois, segundo informações prestadas pelo Ministério da Justiça, tal procedimento caberia à Interpol dos Estados Unidos, via Secretaria-Geral da entidade. É o relatório. Prossegue.
Presidente, quanto à competência, verifica-se serem pacientes cidadãos brasileiros e a autoridade coatora, ou dita coatora, o chefe do Departamento Estrangeiro, Divisão de Medidas Compulsórias. Assim, presente o ângulo subjetivo definidor da competência, reafirmo que tive a oportunidade de consignar quando votei no habeas corpus 80923, em que envolvida a Interpol. Não há como fugir, disse eu, do cabeçalho desse habeas, a revelar como paciente cidadão que não goza de prerrogativa de foro e como órgão coator um segmento da Polícia Federal submetido à jurisdição da primeira instância das varas federais. Não posso abandonar certos parâmetros, para mim tecnicamente balizadores da competência, para julgar o habeas corpus, e tais parâmetros não são os objetivos. Não se julga o habeas quanto à definição da competência a partir da causa de pedir nem do objeto em si, desse mesmo habeas, do pedido formulado, mas tendo em vista, é o que define a competência, os envolvidos, ou seja, o paciente é aquele que se aponta como órgão coator. Entendo que a competência, no caso, é da vara federal, da primeira instância, do local em que situado o segmento da Polícia Federal. Deixo de considerar, no caso, isso foi o voto proferido no precedente, a possibilidade de vir a surgir um processo de extradição. Continuo já agora no voto. Vale frisar que não se pode cogitar de um futuro pedido de extradição. Deve-se considerar o quadro delineado no processo, que está ligado ao fato de os nomes dos pacientes terem sido alcançados pela denominada difusão vermelha. Concluo pela incompetência do Supremo, com baixa do processo à origem, ao juízo da 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. É o voto no tocante a preliminar, presidente. O senhor está de acordo? Então, o resultado do julgamento não conhecido do pedido, determinando a remessa dos autos ao juiz da 10ª Vara do Distrito Federal. Ministro Ricardo Lewandowski. Ação penal 462 de Rondônia, que é a revisora ministra Carmen Lúcia. Do Ministério Público, réu Lindomar Barbosa Alves. O senhor está cavalando. Senhor presidente, trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Lindomar Barbosa Alves, acusado da prática do crime previsto no artigo 297, parágrafo 4º do Código Penal. O parquê alega, em resumo, que a partir de fiscalização levada a efeito pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em junho de 2001, constatou-se que o réu, na qualidade de prefeito municipal de Candeias do Jamari, estado de Rondônia, não teria informado a autarquia, mediante guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, GFIP, dados referentes a segurados obrigatórios da Prefeitura. Segundo a denúncia de folhas tais, o ilícito diz respeito em especial a 3 prestadores de serviço, a saber, em primeiro lugar, Francisco Chagas Pinheiro, cuja relação contratual vigorou de 1º de agosto de 2008 a 31 de dezembro de 2002. Segundo a exordial, não obstante tenha recebido verbas da municipalidade em distintas datas, que eu aqui discrimino, entre aspas, seus dados e pagamentos não constam das GFIPs apresentadas pela Prefeitura Municipal citada, senão a partir da competência de 2001. Apenas no meio da prestação de serviço é que essas informações terem sido prestadas. Em segundo lugar, José Francisco Parada Padilha, cuja relação contratual teve início em 1º de 2 de 2000. Quanto a este, embora que conste que recebeu pagamentos em datas tais e tais, elas somente constam dos referidos relatórios de setembro a dezembro de 2001, de janeiro de 2002 e junho de 2002 a abril de 2004. Por fim, Ivone de Araújo Lima, que teria recebido pagamento em 10 de 5 de 2001, mas sem a correspondente menção na GFIP do mesmo mês.
O feito iniciou seu trâmite perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, mas por decisão prolatada em 14 de agosto de 2002, em que se reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pois ele era prefeito. Atendendo a pedido de diligência formulado pelo Ministério Público Federal, o acusado foi ouvido pela autoridade policial. Na ocasião, não negou as acusações, mas justificou o ocorrido, alegando, em resumo, que desconhecia que a Prefeitura era obrigada a recolher as contribuições dos autônomos e a enviar os respectivos dados às autoridades previdenciárias. Ressaltou ainda não ter atuado de má-fé, tanto que teria pago com recursos próprios a multa imposta pelo INSS pela alegada infração, em valor aproximado de R$ 8.000. Destacou ainda que, antes do primeiro pagamento, teria procurado o INSS, mas os funcionários não lograram esclarecer se, de fato, a Prefeitura era obrigada a incluir as referidas informações na GFIP, pois o tema, entre aspas, estaria sendo objeto de nova regulamentação. A denúncia foi oferecida em 6 de agosto de 2004, determinando-se a notificação do requerido para sua resposta prévia. Como o acusado quedou inerte, foi-lhe nomeado defensor dativo. Este, em defesa preliminar, destacou a ausência de dolo, mencionando que, dos então 235 prestadores de serviços à Prefeitura, o questionamento só ocorreu com relação a 3 deles. A denúncia foi recebida por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 10 de agosto de 2005. Como o réu não foi reeleito para o cargo de prefeito, determinou-se o retorno dos autos à 1ª instância. Devidamente citado, o réu compareceu perante o juiz da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia para interrogatório, ocasião em que reafirmou suas alegações anteriores, quais sejam o desconhecimento acerca da legislação que regia a matéria, bem quanto às formalidades concernentes aos autônomos, reiterando ainda a ausência de dolo. A seguir, apresentou a defesa prévia. Depois foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público Federal, Francisco das Chagas Pinheiro, José Francisco Parada Padilha, Ivone de Araújo Lima, e nas sequências da defesa, Egecipo das Neves Moraes e Ivan Pimenta Albuquerque. O Ministério Público Federal requereu que se oficiasse a Caixa Econômica para que ela informasse acerca dos recolhimentos mencionados pela testemunha Ivan Pimenta Albuquerque, sendo a diligência cumprida a folhas tais. Já a defesa pediu que o INSS prestasse esclarecimentos sobre possível retificação das GFIPs elaboradas pela Prefeitura no ano de 2004, os quais foram encartados, os esclarecimentos, à folha tal. Nas alegações finais, o Ministério Público Federal reiterou em síntese as manifestações anteriores, insistindo na condenação do réu, como em curso no artigo 297, parágrafo 4º do Código Penal. O réu, por sua vez, nesta fase processual, repetiu os argumentos expendidos anteriormente, sustentando a ocorrência da prescrição retroativa ao argumento de que eventual condenação não passaria da pena mínima, no caso inferior a 2 anos, dado que seria primário e ostentaria bons antecedentes. Assim, pugnou pela aplicação do artigo 107.5 do Código Penal, para que se reconheça a prescrição consumada, no seu entender, em 4 anos, contados de 2001, data em que os fatos teriam ocorrido. Diante da eleição do acusado para o cargo de deputado federal, os autos vieram a esta Corte conforme decisão de folha tal. Em atendimento ao requerido pela Procuradoria-Geral da República, as folhas tais, o acusado foi intimado a ofertar alegações finais, segundo a previsão do artigo 11 da Lei 8.038. Nessa peça apresentada a folhas tais, o réu, além de reiterar a ausência de dolo, insistiu na ocorrência da prescrição retroativa, e este é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, como dito, trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público Federal contra Lindomar Barbosa Alves, em que se pede a sua condenação como em curso no crime previsto no artigo 297, parágrafo 4º do Código Penal, pelos motivos de fato e de direito constantes da denúncia. A acusação entende configurada a hipótese prevista no referido dispositivo, acrescentada ao Estatuto Criminal pela Lei 9.983 de 2000. O preceito em testilha comina a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa
para quem omitir nos documentos mencionados no parágrafo 3º o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Os documentos indicados no parágrafo 3º do artigo 297 são os seguintes: folha de pagamento ou documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social. 2. Carteira de trabalho e previdência social do empregado ou documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social. 3. Documento contábil ou qualquer outro relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social. Primeiramente, afasto a alegação quanto à ocorrência da prescrição retroativa, visto não ser possível dela cogitar antes de eventual condenação em concreto, conforme remansosa jurisprudência desta Corte. Depois, observo que o crime imputado ao réu consiste no descumprimento da obrigação de informar às autoridades previdenciárias os pagamentos e demais dados relativos a prestadores de serviços da Prefeitura. Segundo consta da representação fiscal para fins penais subscritas pelo INSS, as folhas tais, o réu não teria informado à autarquia, por meio dos documentos competentes, os pagamentos feitos aos seguintes prestadores de serviço: José Francisco Parada Padilha, em fevereiro de 2001, R$ 6.560. José Francisco Parada Padilha, também, em abril de 2001, R$ 300. Ivone de Araújo Lima, em abril de 2001, R$ 948,39. E Francisco das Chagas, R$ 450. Esta é a representação feita pelo INSS ao Ministério Público para fins de abertura da persecução penal. Esclareço por oportuno que o crime imputado ao réu não é a ausência de recolhimento das contribuições em si, mas a falta de informações sobre os pagamentos realizados às pessoas acima indicadas. Esses fatos estão suficientemente demonstrados, não sendo necessário incursionar em detalhes nos procedimentos fiscais ultimados na ocasião, visto que não foram em nenhum momento negados pelo acusado. Penso também, por isso mesmo, que não tem relevância para o deslinde do feito as informações adicionais enviadas pela Caixa Econômica Federal, as folhas tais, segundo as quais não teriam sido localizados os recolhimentos devidos, nem os esclarecimentos do INSS relativos às retificações das GFIPs da Prefeitura, uma vez que tais dados não alteram a imputação originalmente formulada pelo Ministério Público Federal. A questão, em suma, resume-se em saber se o réu, na época dos fatos e na qualidade de prefeito, estava ou não obrigado a informar as autoridades previdenciárias acerca dos pagamentos realizados em favor das pessoas acima indicadas. Adianto, desde logo, que, no meu entender, não estava. Com efeito, a obrigação de informar constava do artigo 32.4 da Lei 8.212, que apresentava a dicção abaixo. Artigo 32. A empresa também é obrigada a, inciso 4º, informar mensalmente ao INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da autarquia. O citado preceito foi regulamentado pelo artigo 225.4 do Decreto 3.048, 99, cuja redação era a seguinte: a empresa também é obrigada a informar mensalmente ao Instituto Nacional de Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele instituto. A Prefeitura, para esses efeitos, equiparava-se às empresas, por força do artigo 15, inciso 1º da Lei 8.212, 91, verbis. Considera-se, 1, empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Segundo entendo, se a obrigação de informar prevista nos dispositivos legais supramencionados circunscreve-se na expressão legal, entre aspas, aos fatos geradores de contribuição previdenciária, ela somente se torna exigível a partir da existência de uma obrigação tributária da Prefeitura, consistente em reter e recolher as contribuições previdenciárias das pessoas objeto da representação subscrita pelo INSS.
Destarte, cumpre indagar, antes de tudo, acerca da natureza do vínculo existente entre a Prefeitura e tais pessoas, quais sejam José Francisco Parada Padilha, Francisco das Chagas Pinheiro e Ivone de Araújo Lima. Ora, os documentos anexados aos autos permitem concluir que eles prestaram serviços à municipalidade na condição de autônomos. De fato, o primeiro celebrou com a Prefeitura um contrato de prestação de serviços médicos, resultante de carta-convite formulada nos termos da Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitação. Já o segundo assinou um contrato de prestação de serviço de informática, também regido pela Lei de Licitações. Por fim, a terceira, segundo consta de cópia de nota de empenho, as folhas tais, prestou um único serviço de instalação de grades de proteção. Como se sabe, a lei previdenciária denomina os autônomos de contribuintes individuais, ou seja, são aqueles que prestam serviços na área urbana ou rural em caráter eventual, sem relação de emprego. Artigo 12, inciso 5º, a linha G da Lei 8.212. À época dos fatos, a saber, entre fevereiro e maio de 2001, cabia aos próprios profissionais contribuintes individuais recolher as suas contribuições. Em outras palavras, a Prefeitura não era obrigada a reter e depois recolher a quantia por eles devida à Previdência, como ocorria, por exemplo, com relação aos empregados da municipalidade. É que, de acordo com o artigo 30, inciso 2º da Lei 8.012, os segurados, contribuinte individual e facultativo, estão obrigados a recolher a sua contribuição por iniciativa própria até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Essa regra permaneceu intacta até a edição da medida provisória 83, em 12 de dezembro de 2002, posteriormente convertida na Lei 10.666 do mesmo ano, cujo artigo 4º estabelece o quanto segue: fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 2 do mês seguinte ao da competência. Então, os segurados autônomos, que eram chamados de contribuintes individuais, até dezembro de 2002, eles mesmos recolhiam as suas próprias contribuições. Só depois de 2002, após a medida provisória 83, é que a empresa ou o empregador é que ficou obrigado a retê-los e depois repassar a Previdência e exatamente informar ao Instituto esta operação. Então, digo eu, nesta linha de raciocínio, não se podia exigir da Prefeitura ou do então prefeito, réu na presente ação penal, que informasse o INSS o recolhimento da verba previdenciária dos 3 contribuintes individuais prestadores de serviço da qualidade de autônomos, pois era deles a obrigação de recolher as exações previdenciárias incidentes sobre os pagamentos recebidos. De outra parte, entendo também que não seria possível exigir da Prefeitura que prestasse, entre aspas, outras informações de interesse do INSS, pois esta obrigação acessória não foi objeto de regulamentação expressa. Ainda que esta Corte concluísse que o réu, na qualidade de prefeito, estava obrigado a incluir nas informações previdenciárias os pagamentos realizados a todos os contribuintes individuais, não vislumbro, no caso, a presença do dolo característica do tipo, isto é, não identifico na espécie a consciência ou a intenção de sonegar informações ao INSS. O conjunto probatório me convence de que o réu em nenhum momento pretendeu deliberadamente infringir a lei penal. Aliás, conforme explicitei acima, esta sequer foi afrontada. A dúvida quanto às informações que teria de prestar, relatada por sua defesa, afigura-se deveras plausível, sobretudo tendo em conta tratar-se de um município de reduzidas dimensões, distante dos grandes centros, bem como a notória complexidade que caracteriza a nossa legislação fiscal, a qual, ademais, notabiliza-se por sua constante mutação. Trago à baila, nesse sentido, depoimento da testemunha Ivan Pimenta Albuquerque, que assim se pronunciou, entre aspas. Naquele município sempre houve muita dificuldade com relação às informações sobre as mudanças da Previdência. O INSS nunca realizou um trabalho de cunho informativo, tanto que chegaram a procurar o INSS em Porto Velho para o fim de obter informações de como deveria ser elaborada a GFIP, da forma como determinava a legislação.
Anoto ainda que, segundo essa testemunha, a Prefeitura não possuía profissional formado em contabilidade, mas apenas um técnico, o que demonstra a limitação do seu quadro funcional para lidar com questões burocrático-fiscais. Em conclusão, penso que seria até possível cogitar-se em tese de um ilícito de cunho administrativo, como acabou concluindo o INSS, ao lavrar um auto de infração e imposição de multa, mas jamais de responsabilidade penal, particularmente porque, na espécie, ela assumiria um caráter objetivo e incompatível com o nosso ordenamento jurídico. Em face do exposto, em especial considerando que a conduta descrita na denúncia não se reveste de tipicidade e tendo em conta ainda que o réu não agiu com dolo, voto no sentido de absolvê-lo das imputações sobre os quais que sobre ele pesam, com fundamento no artigo 386, 3 e 4 do Código de Processo Penal. É o meu voto. Eu acompanho o relator também, considerando a inexistência dos elementos necessários à tipificação, presidente. Joaquim. O relator. Acompanho o relator. Peloso. De acordo. Agora. Presidente, excluo por completo a possibilidade da defesa veicular que não teria o acusado conhecimento da ilicitude, já que se trata de um agente público, de um dirigente maior de um município, ou seja, o prefeito. Surge a problemática apontada pelo relator, e nós temos um tipo em que o dolo, na visão da doutrina tradicional, é o dolo genérico. E aí, o parecer, a manifestação do Procurador-Geral da República contém um dado que atrai, no caso, a existência do tipo subjetivo, ou seja, o dolo. Não se exige, não exige a lei, um especial fim de agir, está no parecer, bastando, portanto, o dolo simples, com omissão de existência de relação laboral. As informações constantes nos autos comprovam que, mesmo ciente da irregularidade, o denunciado não efetuou a retificação na guia de recolhimento em nome de Francisco das Chagas Pinheiro, não havendo sequer que se cogitar a extinção da punibilidade do agente pela regularização previdenciária dos empregados. Esse aspecto, para mim, é de monta, ou seja, haver ficado demonstrado no processo que, ciente da irregularidade, ele persistiu. Atrai, a meu ver, o elemento subjetivo, portanto, que é o dolo. Peço vênia ao relator para concluir em sentido diverso e entender que incidiu o paciente na pena prevista no artigo 297 do Código Penal. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu não assisti ao relatório nem ouvi o voto. Portanto, nos termos do voto do relator, julgou-se improcedente a ação vencida do ministro Macoré. Para não fugir à regra. Senhores ministros, eu chamo proposta de súmula PSV 7.5, proposta do ministro Ricardo Lewandowski. Redação sugerida já passou pela
Comissão de Jurisprudência e entendeu adequada formalmente a proposta. O texto proposto é o seguinte: cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo por importar vinculação vedada pelo artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Presidente, apenas para discutirmos o tema, eu continuo convencido de que de duas uma, ou se tem a satisfação do quantitativo aquém do salário mínimo como legítima, ou não se tem. E aí, se cogitando de uma parcela para a complementação, evidentemente, o novo valor que é global é que deve ser considerado, é que deve figurar no cenário jurídico, tendo em conta as demais incidências. Por isso é que eu penso que o tema, e já me pronuncio de forma contrária à aprovação de verbete, está a merecer uma reflexão maior. Vindo o tribunal, se for o caso, e eu reconheço que ele assentou esse entendimento em julgamento pretérito quando fiquei vencido, vindo o tribunal, se for o caso, a evoluir na compreensão da matéria. Repito, glosou-se a um pagamento a menor do que o salário mínimo. E aí se impôs a observância do salário mínimo. Questiona-se uma certa gratificação que incidia sobre o que percebido pelo prestador dos serviços deve ser calculada com base no valor suplantado e que se mostrou inconstitucional, ou com base no novo valor que ficou igualizado ao salário mínimo. Para mim, com base nessa realidade, que é a realidade ditada pela Constituição Federal. Por isso me pronuncio de forma contrária à aprovação. Entendeu? A última discussão do tema sobre a possibilidade de se fixar. É o princípio do terceiro excluído, né? Ou se tem uma coisa ou outra, não se pode ter uma terceira vertente. Ou seja, o quantitativo é válido para calcular-se o direito do trabalhador, mas não é em termos de percepção mínima. Ouço o relator. Interessante. Senhor presidente, essa súmula data vênia expressa fielmente o entendimento do plenário a que se chegou no julgamento do RE, que foi apontado para a repercussão geral. Não tem nada mais a acrescentar sobre aquilo que já acrescentei à época. Isso é a súmula do decidido, então. E a proposta passou pela Comissão de Jurisprudência, conta-se formalmente em ordem, e agora deve ser aprovada ou não, ou eventualmente retificada ou aperfeiçoada. Senhor presidente, eu queria fazer uma observação. É que esta matéria, e o ministro Lewandowski me corrija se estiver errada, se refere exclusivamente ao regime do servidor público. Foi essa a decisão que nós tomamos relativamente ao regime jurídico de remuneração. Mas a partir do momento em que, no preceito específico do servidor público, se remete ao inciso 4 do artigo 7º, nós não temos como introduzir uma distinção. Não, mas eu estou fazendo até por conta do que Vossa Excelência acaba de afirmar, uma preocupação que me acode aqui. É que, como está na redação, não se tem que é só... a referência aqui é só a servidor. O meu temor é que isso seja compreendido, e já foi até objeto de muito questionamento na Justiça Trabalhista,
se essa nossa interpretação valeria para qualquer trabalhador, porque aqui só faz referência ao artigo 7º, 4. Na redação, presidente, não há nenhuma menção a ser apenas de servidor público. Nós podemos incluir. É o meu medo disso, entendeu? Acho que é oportuna a observação de Vossa Excelência, nós podemos introduzir já está aqui, tendo dizendo problemas que se lá para aplicar. circunscreve ao servidor público. Esses casos são aqueles do estado do Rio Grande do Norte, né? Esse sim, os que ensejaram que nós a decisão, apreciamos sim. no plenário. Mas Vossa Excelência pode notar que na redação não se faz nenhuma referência a servidor, nem a artigo 39, como está na subsequente. Então, o que agora está prevalecendo é um grande problema na Justiça do Trabalho, porque as próprias empresas particulares estão questionando se valem para lá, houve uma mudança de jurisprudência. Não é do servidor público mesmo, é questão de redação. Sim, mas a redação aqui não faz referência. É interessante. O aperfeiçoamento. Eu acho que o ministro Lewandowski está refletindo a vontade majoritária do tribunal. Houve objeções. Eu e o ministro Marco Aurélio houve ficamos objeções. vencidos. Quanto ao mérito, eu não tenho dúvida. A minha preocupação é quanto à redação. Que sustentei no plenário, né? E continuo convencido, senão daria a mão à palmatória, né? E evoluiria. Continuo convencido de que, nesse caso, não se tem vinculação. O que se tem é uma realidade remuneratória. E, evidentemente, não se pode voltar ao status quo ante para considerar-se um valor inferior ao salário mínimo e ter esse valor como base de incidência da parcela. Eu chamei isso de submínimo. Não há submínimo na Constituição, só há salário mínimo. Eminente. Então, nenhum padrão... Uma gratificação foi prevista para ser calculada, considerada a remuneração do servidor. Evidentemente, se surgiu essa nova remuneração ditada pela Constituição Federal, que é o salário mínimo, ela tem que incidir sobre o salário mínimo na percentagem prevista na legislação de regência. Esse salário mínimo é o mínimo existencial. É o mínimo minimoro. Ou seja, que prevalece até sobre a cláusula financeira da reserva do possível. Mas nós ficamos vencidos. Vossas Excelências me permitem? Nós ficamos eu vencidos. tenho a impressão, com todo respeito, que não é mais a hora de discutirmos o mérito do que já foi decidido em plenário. Quer dizer, essa eu não matéria estou foi querendo vencida. discutir o mérito. Vossas Eu Excelências, estou com apenas brilhantes dizendo argumentos, porque se contrapuseram voto à contra a aprovação tese. do verbete. E agora, na verdade, nós Esperançoso numa temos evolução que do tribunal. examinar os aspectos formais e linguísticos, gramaticais Isso é fato. do verbete. Eu estou até exatamente acho que, se for o caso, questionando alguém isso. pede vista e para trazer uma outra versão, se for o caso, mas o mérito da Eu taverna acho foi que decidido. eu particularmente, ministro, eu não estou discutindo o mérito e nem estou colocando em causa o mérito. Senhor presidente, eu, com devido respeito, acho que realmente que é o caso apenas de discutirmos Eu acho que é a redação. exatamente a redação que eu estou colocando. Mas até já nesse sentido já faria uma proposta, senhor presidente. Não é de boa técnica legislativa dar justificação para a tese. A tese é uma afirmação de um princípio normativo. Agora, a justificação deve ficar fora. Ou se utiliza uma outra redação dizendo que o cálculo tal ofende o artigo, ou então se termina ali em atingir o salário mínimo, ponto. Isto é, não é por violar, etc. Justificação, não, a motivação... Não justificar na própria... Não justificar no enunciado da tese. Ou então dar outra razão, dizer que o cálculo sobre o abono ofende o artigo 7º, inciso 4º. O que nós podemos, acredito, ministro Marco Aurélio, é votar contra a simulação. Ministro, eu vinculante fui da mal matéria. compreendido. Eu não estou querendo reabrir aquele julgamento. Não é isso. Eu estou apenas dizendo por que voto contra a aprovação do verbete. Isso. Então é nesse sentido. Exatamente. Nesse sentido. Nós dois somos Pra contra simplesmente a simulação não decidir, vinculante da matéria. não decidir dizer voto contra, sem apresentar uma justificativa, né? Eu lancei as razões. Essa, viu, senhor presidente, essa foi uma das primeiras tentativas de apresentação de súmula, logo em que a matéria foi, foi aprovada em termos regimentais, e nós tínhamos uma sistemática de apresentar uma súmula, na verdade, do julgamento, uma primeira redação para apreciação do plenário que seria aperfeiçoada. E essa súmula, na verdade, não sofreu nenhuma modificação desde então. Eu acho que está
o plenário deve estar aberto. Eu, pessoalmente, estou aberto a qualquer tipo de aperfeiçoamento e sugestão. Eu digo mesmo, presidente, que o relator ele está sendo super coerente com o que sustentou anteriormente e também com a voz da maioria, né? Agora, como nós estamos votando a aprovação ou desaprovação do verbete, eu me pronuncio no sentido da desaprovação, apontando as razões. Ministro Peluso, tem uma proposta de redação? Não, senhor presidente, minha proposta de redação seria essa: o cálculo de gratificações e outra vantagem de servidor público sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo ofende o artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Sobre o cálculo sobre o abono utilizado. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo ofende o artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Sim, o cálculo sobre o abono. Essa estaria mais clara. Se fosse votar. Sobre abono. Ou a incidência, Tendo por ou a incidência de gratificações. Ou o cálculo de gratificações não incide sobre o abono utilizado para atingir. Tendo por base. Não, o cálculo é sobre mesmo, é calcular a gratificação sobre o abono. Não, calcula-se, ministro, me parece, sobre o total que ele recebe como vencimento, que é um valor X de vencimento mais o abono. Aí atinge-se o salário mínimo e o que nós estaríamos querendo dizer, parece-me, que é sobre este total não incide as gratificações, ela incide sobre o valor do vencimento. Então, não incide. E não deixa o total. Não incide sobre o O abono, o valor referente ao abono. Pode não fazer referência à vinculação, se ficar limitada apenas usando a fórmula inicial do ministro Lewandowski. Pode, o cálculo de gratificações gratificações não incide sobre o abono utilizado para atingir o ponto, salário mínimo. ponto. Não é isso? Do servidor, como o ministro Servidor. Peluso sugere, que aí nós, empresa nenhuma vai ficar achando que E estamos outras falando vantagens do disso. servidor público. Do servidor público. Não incide Isso? sobre o Tem, abono. tem que utilizado fazer a para- referência expressa. Ministro Lewandowski, por favor. Eu estou de acordo com isso. Exatamente isso. Eu estou recuperando aqui um trecho do RE, em que se diz exatamente isso. A questão de mérito há muito está pacificado nessa Corte, no mesmo sentido decidido pelo Tribunal ACO. Ambas as turmas entendem que a incidência de gratificação e outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com abono, este utilizado para se atingir o mínimo legal, que é o salário mínimo, contraria o artigo 7º, 4º da Constituição por importar vinculação nele vedada. Este é o fulcro da questão e está absolutamente Para a pacificado. referência, né? Isso vai para a referência da súmula, os vários casos. Né? Isso. A razão pela qual, né? Todos de acordo? Eu apenas voto contra a aprovação sim. da súmula. O ministro Macorelli também se pronuncia contrariamente, mas todos de acordo quanto. Portanto, podemos considerar aprovada a súmula com esse. Redação do ministro Peluso, né? Com Com essas as alterações. achegas da ministra Carmen. Ok. Cuida aí, então. Há também uma outra proposta de súmula vinculante, também encaminhada pelo ministro Lewandowski, conforme decidido na questão de ordem no RE 582.019. A redação diz o seguinte: os artigos 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º, redação da emenda 19 de 98 da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor. Isso é aquele caso dos militares, não é? Isso. Não, esse é aquele caso de que o piso salarial não é o salário mínimo, é a somatória de toda a remuneração. Sim. Ah, sim. É. Recuperando aqui.
Ministro Marco Aurélio, só para lembrar, tem uma outra proposta de súmula. Seu voto. Mesma situação, né? Da anterior, eu vou votar contra a aprovação da súmula. Porque aqui, Com a devida aqui vênia, existiam, sim, claro. Essa matéria foi muito controvertida. Então, Eu mesmo, no Tribunal de eu Justiça do penso Estado que de São o tema é Paulo, um pouco diferente, né? Saber se a garantia de percepção do salário mínimo diz respeito, por exemplo, apenas ao básico, ou se diz respeito à totalidade totalidade da da remuneração. piso. Eu acho que aí é pacífico, não é que diz respeito à totalidade. É em termos de garantia. É garantia, tá? Tem razão. Quando nós discutimos isso, eu apenas questionei o uso da palavra Da remuneração. Constituição, que eu acho que Porque é o substantivo remuneração, à luz da Constituição, já é a totalidade, né? Pois é, o Os venci- substantivo coletivo. o vencimento e mais os acréscimos, e mais as parcelas percebidas pelo servidor. O total é que se chama remuneração. Sim, mas quando o inciso 4 do artigo 7º assegura a percepção do salário mínimo, ele o faz tendo em conta um objeto, que é a subsistência. Ora, se, no caso, o total remuneratório já cobre o salário mínimo, né, não há desrespeito ao inciso 4. Talvez pudéssemos contornar essa dificuldade de ordem técnica, dizendo, referem-se ao total remuneratório do servidor. É a mesma coisa, total da remuneração. É porque remuneração é uma palavra que, tecnicamente, já é total, percebeu? a remuneração Não, mas aí é bom. É que Eu acho senão cai na aí casa das é- especificidades. Fala em remuneração e aí vem alguém... Explicitativo, está deixando claro que é o total Porque da também tem o remuneração. nominalismo da Ou então se legislação. deixa Daqui a pouco simplesmente vai o aparecer. total recebido pelo servidor. O total percebido pelo senão- Aí vai aparecer um legislador dizendo que remuneração não é o total. Não é o total. pois é, e- o total recebido pode Tenho incluir dúvida nenhuma, indenizações, está aqui a por exemplo, criatividade. diárias, É melhor o eventualmente. total da remuneração. Total da remuneração para não deixar dúvida. Para não deixar total da Porque nós remuneração. temos também essa... Pleonasmo necessário. Se entendermos que é um pleonasmo necessário, Só para eu uma até que vez, recuo, mas que é um pleonasmo, Sim, mas é porque a imaginação do brasileiro é muita, então próximo. melhor não. Remuneração total. Quem sugeriu isso? pode ser, como o ministro Gilmar tem chamado de caráter expletivo, né, do fraseado. Porque aqui é um nominalismo por parte, especialmente da legislação do serviço público, né, que usa as expressões de salário, né, remuneração, e aí daqui a pouco nós corremos o risco de... Ou seja, estamos homenageando a explicitação. Tá bom. Talvez só ou colocamos a da Constituição entre vírgulas ou tiramos a vírgula aqui para... Da Constituição, acho. Da Constituição, então é isso. Ok. Dá uma vírgula depois da Constituição. Porque, depois da Não, Constituição... não, é só colocar uma vírgula depois da Constituição, porque ficou... Bem, então podemos considerar aprovada Tirando a vírgula, não foi isso? ou Tirando tirando, a vírgula, ou colocando colocando uma vírgula. Não, porque a vírgula depois 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 de Constituição. do parênteses, Constituição. Então tá bom. Vem entre vírgulas Vem a entre vírgulas. Constituição. Ok? Ok. da Podemos Constituição então inclusive. considerar, portanto, aprovada também essa nova... Tem? As expressões sempre a Constituição usa e servidor público, e aqui nós falamos só em servidor. Acho que não tem dúvida, né? Não, acho que não. Só para... Eu penso que os precedentes são abrangentes. Só pra gente... Não, porque aqui é servidor público mesmo. Aqui nós estamos... E a Constituição nunca deixa servidor, sempre servidor público. Por que não colocar servidor público? Coloca servidor público. O servidor é nada. Porque o servidor público é o gênero, né? Compreende o estatutário,
aquele contratado em caráter Contratado, prestador de administrativo e até o serviço. seletista servidor público. Vossa Excelência tem razão, ministro Camilo. Não, eu, por exemplo, no gabinete utilizaram essa expressão empregado público, né? É servidor. Agora, o regime é que pode variar. É porque antes a Constituição, antes da emenda 19, tinha empregado e servidor público. Isso. Porque antes da emenda 19, tinha empregado e servidor público no 37. Depois da 19, não tem mais. Bem, podemos considerar aprovado? Portanto, aprovadas as duas propostas de súmula. Ministro Marco Aurélio, recurso extraordinário 453.000. Recorrente Valnês da Silva Leal. Recorrido do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui agora ele. Presidente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assentou não haver inconstitucionalidade na aplicação da agravante da reincidência, porquanto expressa maior censura à conduta do agente, não caracterizando bis in idem ou ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Nas razões do extraordinário, de folha 15 a 25, interposto com a alegada base na linha A do permissivo constitucional, articula-se com a transgressão do artigo 5º, incisos 36 e 46 da Carta da República. Sustenta-se que a visão garantista estabelecida pelo Constituinte não se coaduna com o Instituto da Reincidência, porque, aí eu transcrevo, este, além de contrariar o princípio constitucional da individualização da pena, estigmatiza, obstaculiza uma série de benefícios legais, afeta a coisa julgada e viola flagrantemente o non bis in idem, base fundamental de toda a legislação criminal. Entende-se que, aspas, um mesmo fato é tomado em consideração duplamente, na medida em que o delito anterior produz efeitos jurídicos duas vezes. Ressalta-se que, em caso de infração de trânsito ou de devedor, quanto mais a multa ou a dívida anterior não acarreta o aumento de outra subsequente. Afirma-se que tal agravante, além de aumentar a pena do delito anterior, cuja condenação já transitou em julgado, empresta ao indivíduo, por determinado tempo, um estigma que o diferencia dos demais, rotulando o reincidente e prejudicando a ressocialização. Sim. No RE do qual eu sou relator. E que não foi incluído Esse em pauta processo eu até estranhei ele ter É o caso dos retornado, eu imaginei antecedentes? que o ministro já estivesse também Ainda habilitado, não foi. porque Por isso eu trouxe... Nós deixamos eu para trouxe no julgamento início- conjunto. Foi. Deixamos para Foi. julgamento Eu conjunto. trouxe... Acho que conviria trouxe- cancelar. E há um Eu outro trouxe, aspecto. presidente, no início do ano, eu trouxe esse processo, né? E aí aceitei ponderação do ministro César Peluso no sentido de procedermos ao julgamento Julgamento conjunto. E continuo pensando que devemos realmente Eu cancelo. implementar o julgamento conjunto, né? Então, pedir desculpas, mas vamos cancelar, então, o pregão. Esqueci de falar. De adiamento. Cancelado o pregão. Cancelado, né? Isso, chama isso do ministro Marco Aurélio. E nada ainda do presidente? Você foi a Zé Jorge ontem. Ministro Marco Aurélio, agravo regimental na ação penal 478, agravante Ministério Público Federal, agravado José Urcílio de Souza e Silva. Presidente, aqui nós temos uma discussão, eu vou procurar resumir,
em torno da aplicação dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. E faço um relatório. Eu decidi entendendo aplicáveis esses preceitos. O Procurador-Geral da República interpôs o agravo de folha 576 a 579. Defende inicialmente a tempestividade da peça, uma vez que, embora o ato atacado tenha sido formalizado em 16 de fevereiro, o processo foi encaminhado à Procuradoria apenas em 16 de abril, quando ocorreu a ciência da decisão e, portanto, se teve o início da fluência do prazo. Discorre sobre a inaplicabilidade. É o ponto central. Da Lei 11.719, de 2008, a espécie requer a reconsideração do pronunciamento, requeriu a reconsideração, eu estou trazendo o agravo, porque não me convenci das razões veiculadas por Sua Excelência. Que o processo prossiga sob o rito da 8.038, ou, caso assim não se conclua, a submissão do agravo ao plenário. Afirma que a Lei 11.719, de 2008, modificou o artigo 394 do Código de Processo Penal, mas as alterações não alcançam de forma indiscriminada todos os procedimentos, o que ocorreu relativamente à Lei 8.038 de 90, a qual rege os processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo. Aduz que o diploma, dispõe de maneira satisfatória acerca do rito a ser observado desde o oferecimento da denúncia, que será seguido de apresentação de resposta pelo acusado, com consequente interrogatório do réu e apresentação de defesa, consoante dispõe os artigos 4º e 8º. Nesse sentido, transcreve o ensinamento de Nestor Távora, informa ainda de ter o réu o mandato de deputado federal, conforme consta do sítio da Câmara dos Deputados, competindo ao Supremo prosseguir na apreciação e no julgamento da ação penal ao relatório. Voto, bastante. Presidente, tenho que os pressupostos de recorribilidade foram observados, conheço do recurso. Reafirmo, presidente, o entendimento lançado às folhas 544 e 545. Inicialmente, consigno que no item 3 da manifestação do Procurador-Geral da República, eu disse então, está registrado haver um juízo redesignado, o interrogatório do réu, para o dia 13 de outubro de 2008, fixando a partir do disposto nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, o prazo de 10 dias para que apresentasse resposta por escrito à acusação, juntasse documentos, especificasse provas e arrolasse testemunhas. No mais, disse, é de notar que a Lei 8.038 de 90 não exaure os procedimentos alusivos à ação penal originária da competência dos tribunais. O artigo 9º, nela inserido, estabelece que a instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal, podendo o relator delegar a realização do interrogatório ou de outro ato da instrução a juiz ou membro de tribunal com competência territorial no local de cumprimento da Carta de Ordem. Pois bem, com a modificação decorrente da Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, o artigo 396 do Código de Processo Penal passou a prever que, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito em 10 dias. No caso da citação por edital, o prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Já o novo artigo 396-A do mesmo diploma preceitua que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à própria defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário.
Aí eu concluí, o fato de, neste processo, a denúncia ter sido recebida antes da vigência da citada lei, não afasta a aplicação no que os dispositivos legais tratam de matérias ligadas ao devido processo legal, e mais precisamente a defesa do acusado, entendo-os plenamente aplicáveis à espécie. Baixem o processo para as providências que, por sinal, já havia versado a folha 503, fazendo com inegável acerto. A premissa de meu voto é única. Nós não temos um balizamento que possa ser tido como a exaurir tudo que é possível ocorrer na tramitação de um processo penal da competência tribunal. A própria Lei 8.038 de 90 remete ao procedimento comum dos processos em geral, ao procedimento que decorre do processo do Código de Processo Penal. E aí, em se tratando de uma norma que viabiliza como deve ser a exaustão do direito de defesa, essa norma é aplicável, pouco importando a data do recebimento da denúncia. Mantenho, presidente, a decisão proferida, desprovendo, portanto, o agravo. Presidente, se os eminentes pares não tiverem nenhuma oposição, gostaria de pedir vista por se tratar de um tema que tenho, prefiro estudar, e é um tema que nós outro dia já, de alguma forma, ventilamos na turma, então gostaria de, neste caso, pedir vista, se não tiver objeção dos demais. Se Vossa Excelência, primeiro votar. Um aplauso dos demais. Após o voto do ministro Marco Aurélio, pediu o vice-ministra Carmen. Senhores, ministro, eu chamo o agravo regimental no inquérito 2415. Tentarei resumir. Trata-se de agravo contra a decisão monocrática de Minha Lavra, que, em face da perda do mandato do então deputado federal, ora investigado, reconheceu a incompetência sobreveniente deste tribunal. Então, não há nenhuma dúvida, eu estou negando o provimento ao agravo. Lisonjeados com a busca do nosso crivo. O pessoal gosta de ser julgado. Nossa Senhora. Será que dá tempo de chamar para a substituição oral? Chamo da minha relatoria o recurso extraordinário 566.032, recorrente União, recorrido Curtume Blumenauer S.A. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acordo proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu ser indevida a cobrança da CPMF em alíquota de 0,38% nos 90 dias posteriores à publicação da emenda 42 de 2003, que corresponde ao período de 1º de janeiro de 2004 até 31 de março de 2004. A emenda do julgado assim dispõe. Constitucional e tributário, CPMF, emenda constitucional 42 de 2003, prorrogação e majoração de tributo, princípio da anterioridade 90º, artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, não observância, compensação com secretários legais. O princípio da anterioridade 90º, esculpido no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, constitui garantia individual e, como tal, cláusula pétrea, impassível de supressão por força da emenda constitucional, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Assim, se a hipótese de tributação se amolda à previsão do aludido princípio, deve haver inexoravelmente a sua observância, ainda que inexistente referência expressa na norma constitucional reformadora. A emenda constitucional 42, de 2003, não apenas prorrogou a vigência da CPMF, mas também modificou o tributo, majorando em 31 de dezembro de 2003 a alíquota prevista para o exercício de 2004 de 0,08 para 0,38,
em clara afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal e à exigência de previsibilidade nas ações. Indevida cobrança da CPMF em alíquota majorada de 0,38 nos 90 dias posteriores à publicação da emenda constitucional e, portanto, no período que medeia até 30 de março de 2004, fazendo jus a postulante a compensação da diferença percentual em relação à alíquota devida de 0,08%. A partir do advento da Lei 10.637, é possível a compensação com tributos de quaisquer espécies, desde que administrados pela SRF, pela Secretaria de Receita Federal, mediante a apresentação da declaração pelo contribuinte observado o disposto no artigo 170-A do CTN. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido, etc. Inconformada com essa decisão, a União interpôs o presente recurso extraordinário, alegando violação ao artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, sustentando inexistir majoração de alíquota que atraísse a incidência do prazo nonagesimal. No caso, teria havido apenas prorrogação da contribuição, mantendo seu percentual de 0,38. Essa é a divergência. O recorrido, por sua vez, sustentou em contra-razões que a emenda constitucional não apenas prorrogou a CPMF, como também majorou a alíquota de 0,08 para 0,38. Portanto, a exigência do tributo a partir de janeiro de 2004 contrariou o princípio da anterioridade nonagesimal. Quando da análise da repercussão geral, o Tribunal reconheceu a existência da relevância econômica, política, social e jurídica. É o relatório. Pela recorrente União, falará o Dr. Luiz Carlos Martins Alves, Procurador da Fazenda Nacional, com a palavra. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor advogado, patrono da recorrida, senhoras e senhores. A Fazenda Nacional vem perante a Suprema Corte advogar a validade jurídica da emenda constitucional número 42, de 31 de dezembro de 2003, que prorrogou a vigência da CPMF a alíquota de 0,38% entre os períodos de 1º de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2007. A Fazenda Pública defende que a aludida prorrogação do tributo não violou o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, inscrito no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição. Forte nos precedentes jurisprudenciais da Suprema Corte, a Fazenda se insurgiu contra o citado acórdão da Egrégia Segunda Turma do Tribunal Federal da Quarta Região, que considerou indevida a cobrança da CPMF com alíquota de 0,38% nos 90 dias posteriores à publicação da referida emenda constitucional número 42, em 31 de dezembro de 2003. Com a devida vênia, inexistem máculas na prorrogação da cobrança da CPMF a alíquota de 0,38%, a partir de 1º de janeiro de 2004, instituída, repita-se, pela mencionada emenda 42. A Fazenda pede licença para recordar o histórico jurídico do tributo, especialmente suas prorrogações. A CPMF foi instituída pela emenda constitucional número 12, de 15 de agosto de 1996. Em 18 de março de 1999, houve a primeira prorrogação do tributo, via emenda constitucional número 21. A CPMF foi novamente prorrogada pela emenda constitucional número 37, de 12 de junho de 2002. E, por fim, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a emenda 42, que prorrogou definitivamente o tributo até 31 de dezembro de 2007. Pois bem, excelências, em face da prorrogação cometida pela emenda 42, o contribuinte ajuizou a presente ação postulando a declaração de inconstitucionalidade da cobrança da CPMF mantida pela emenda 42, a alíquota de 0,38% no período compreendido entre 1º de janeiro de 2004 a 31 de março de 2004, em face do parágrafo 6º do artigo 195. Segundo o contribuinte, a referida emenda 42, publicada em 31 de dezembro de 2003, ao prorrogar a cobrança da CPMF, a referida alíquota de 0,38%, a partir de 1º de janeiro de 2004, violentou o princípio da anterioridade nonagesimal. O fundamento da tese do contribuinte repousa no fato de que, à época da publicação
da emenda 42 vigia a emenda 37 de 2002. Esta emenda 37 determinava que, a partir de 1º de janeiro de 2004, a alíquota de 0,38% seria reduzida a 0,08%. Isso, para os defensores da tese, reclamaria a incidência do parágrafo 6º do artigo 195. Porque, segundo os defensores da tese, atrairia a incidência do princípio da não surpresa. Com todo o respeito e consideração, não é possível extrair essa compreensão do parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição da República. O citado dispositivo constitucional enuncia que as contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. A emenda 42 não instituiu nem modificou a CPMF, apenas prorrogou a sua cobrança nos mesmos moldes que estavam em vigor até 31 de dezembro de 2003. Não houve, por consequência, qualquer inovação no sistema jurídico tributário que atraísse a incidência do mencionado princípio da não surpresa ou da anterioridade nonagesimal, porquanto não houve modificação nem da base de cálculo, nem da alíquota. Cuide-se, por oportuno e necessário, que as cogitadas emendas constitucionais relativas à CPMF foram desafiadas por ações diretas perante esse Supremo Tribunal Federal. A emenda 12 foi desafiada pelas ADINs 1497 e 1501, ambas sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. No julgamento das respectivas medidas cautelares, a Corte manteve incólume a CPMF. No mérito, as ações não foram apreciadas, tendo em vista a edição da emenda 21 e foram julgadas prejudicadas. A referida emenda 21 de 99 foi questionada pela ADIM 2031, de relatoria da eminente ministra Ellen Grace, tendo o tribunal decidido que a hostilizada prorrogação cometida pela mencionada emenda não fora inconstitucional. E, por fim, a emenda 37 foi assestada pela ADIM 266, também de relatoria da ministra Ellen Grace. Valioso, peço licença, o seguinte trecho do acordo da mencionada ADIM. Ocorrência de mera prorrogação da Lei nº 9.311, modificada pela Lei 9539, não tendo aplicação ao caso o disposto no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal. O princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente aos casos de instituição ou modificação da contribuição social, e não no caso de simples prorrogação da lei que a houver instituído ou modificado. Em substância, as cogitadas emendas foram todas consideradas válidas pelo Supremo Tribunal Federal. A mesma sorte deve ter a emenda 42, com a devida vênia. A leitura de todas as multireferidas emendas, em cotejo com a jurisprudência da Corte, conduz ao entendimento de que não houve qualquer violação à anterioridade nonagesimal. É que não há que se falar em instituição ou modificação do tributo, mas de prorrogação do mesmo tributo com a mesma base de cálculo e alíquota vigentes à época da publicação da emenda número 42. Com a devida vênia, o contribuinte pretende usufruir um suposto direito adquirido a sofrer a incidência da alíquota de 0,08% a partir de 1º de janeiro de 2004, haja vista a determinação da emenda 37, que determinava que a partir dessa data a alíquota fosse de 0,08%. Sucede, todavia, que a emenda 42 revogou esse dispositivo e revogou também a regra que determinava que a CPMF fosse cobrada até 31 de dezembro de 2004. Ora, assim como não havia o direito adquirido de somente sofrer a tributação da CPMF até o dia 31 de dezembro de 2004, tampouco havia o direito adquirido de ser cobrado a alíquota de 0,08% no exercício fiscal de 2004. No presente caso, reitere-se, não houve inovação tributária, mas manutenção da mesma contribuição com idênticas base de cálculo e alíquota. Não houve aumento de exação fiscal, mas dilatação da mesma quantidade de tributo já cobrado. A jurisprudência da Corte
tem perfilhado o entendimento de que o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente aos casos de instituição ou modificação da contribuição social, e não ao caso de simples prorrogação da norma sem que tenha havido instituição ou modificação do tributo. Ainda que se entenda a redução da alíquota da CPMF a 0,08% como um benefício fiscal que adentrou o patrimônio do contribuinte, a jurisprudência do tribunal não admite a aplicação do princípio da anterioridade, nem mesmo na hipótese de revogação ou modificação de benefícios fiscais. A confirmar, recorde-se o julgamento do RE 204-062, de relatoria do ministro Carlos Veloso, em passagem reveladora do entendimento da Corte. Revogada a isenção, o tributo torna-se imediatamente exigível. Em caso assim, não há que se observar o princípio da anterioridade, dado que o tributo já é existente. No recordado precedente, tratou-se do benefício de isenção tributária. Nada obstante, a linha de raciocínio utilizada na Suprema Corte aplica-se ao presente feito, na remota hipótese de se reconhecer como benefício fiscal integrante do patrimônio do contribuinte a redução da alíquota a 0,08%, uma vez que a CPMF já era cobrada a 0,38%. Ora, excelências, se, na hipótese de tributo não pago, como sucede com o benefício da isenção tributária, o tribunal entende que já há tributo existente e, por isso, desnecessária a observação do princípio da anterioridade, com maior razão no presente caso, não há espaço para se invocar o cogitado princípio constitucional, uma vez que o contribuinte, à época da publicação da emenda 42, já recolhia a CPMF a alíquota de 0,38%. Nessa perspectiva, excelências, independentemente do status jurídico da redução da alíquota da CPMF, não houve violação à anterioridade nonagesimal, visto que, reitere-se, não se inovou na cobrança do tributo objeto da presente discussão judicial. Ante o exposto, a Fazenda pede o provimento do recurso extraordinário, reformando-se o acordo recorrido com restabelecimento da sentença, no sentido da validade da cobrança da CPMF, a alíquota prorrogada de 0,38%, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2004 a 31 de março de 2004, tendo em vista que não se violou o princípio da anterioridade nonagesimal. A Fazenda Nacional agradece a atenção da Corte. Muito obrigado. Pelo recorrido, falará o doutor Daniel Lacasa Maia. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente procurador-geral da República. O caso, como bem destacado pelo ilustre procurador da Fazenda Nacional, diz respeito à incidência ou não da anterioridade nonagesimal, a chamada noventena, com relação aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2004, no que tange a cobrança da CPMF pela alíquota de 0,38%, quando havia, até 31/12 de 2003, previsão na emenda número 37 de 2002, prevendo a alíquota de 0,08%. O que articula a recorrente em síntese é que teria havido mera prorrogação da CPMF já cobrada com a alíquota de 0,38%, de modo que essa circunstância atraria a incidência do entendimento desta Corte na DIN 2666, relatada pela excelentíssima ministra Ellen Grace, em que o tribunal entendeu que não haveria necessidade de se observar a cláusula da anterioridade nonagesimal. Pois bem, é importante, antes de se adentrar na questão de direito, se esclarecer que o caso é distinto do anterior. E é distinto por uma circunstância fundamental. Na emenda número 37, se disciplinou a situação jurídica em que não havia disciplina na Constituição. A emenda 37 disciplinou a cobrança por um período posterior em que não havia previsão constitucional. O caso aqui presente trata de situação inversamente proporcional. A emenda 37
disciplinou a cobrança da CPMF no ano de 2004 e fixou não uma redução de alíquota, uma alíquota específica de 0,08. O que houve aqui, portanto, foi a alteração da alíquota para o ano 2004, de 0,08 para 0,38. Note, a técnica empregada pelo constituinte derivado na emenda 42 utilizou dois expedientes. Primeiro, prorrogar a cobrança da CPMF até o ano de 2007, com a alíquota de 0,38, e revogar a previsão anterior para o ano de 2004, de alíquota de 0,08. Ora, efetivamente, prorrogação da CPMF houve para os anos de 2005, 2006 e 2007. Para 2004, a rigor não houve prorrogação. Não se prorroga a incidência de um tributo que já está disciplinado. O que houve para 2004, qualquer que seja a forma utilizada pelo Constituinte, foi mera majoração da alíquota. Importante destacar também que na ação direta 266, em que o Supremo assentou a orientação de que não era necessário observar a noventena, a Advocacia Geral da União, para sustentar a desnecessidade de observância dos 90 dias, peço vênia para transcrever, consta do relatório da ministra, assentou que, no caso, segundo a Advocacia Geral, a emenda constitucional em foco apenas estendeu a vigência da Lei 9.311/96 até 23 de dezembro de 2004, assegurando, assim, a garantia de que fossem mantidos todos os seus elementos constitutivos, tais como sujeito passivo, base de cálculo, alíquota, fato gerador ou hipótese de incidência. Essa posição da AGU, que inclusive foi acolhida no voto da ministra relatora, deixa bastante clara a diferença. No caso da emenda 37, houve efetivamente a continuidade da cobrança do tributo, sem se alterar o quadro normativo de incidência da CPMF. Aqui, nesse caso, para o ano de 2004, se alterou a alíquota, pura e simplesmente houve majoração do tributo. Importante também trazer a esse plenário do Supremo Tribunal Federal que a interpretação pretendida pela Federação Nacional, com o devido respeito, pressupõe um drible na cláusula da noventena, pressupõe contornar a regra da anterioridade de 90 dias. Ora, se fosse simplesmente, ou se bastasse simplesmente, se revogar a previsão anterior para estender a posterior, seria muito simples, em qualquer caso, se afastar a noventena. Digamos que a emenda constitucional 42, ao invés de revogar o inciso anterior, que previa alíquota menor, pura e simplesmente consignasse na Constituição que fica majorada para o ano de 2004, a alíquota fica majorada para 0,38. Por acaso, se alegaria que não houve majoração do tributo? É evidente que a situação seria, tal como feito pela emenda 42, de aumento da carga tributária. Ainda importante ressaltar que essa interpretação pretendida pela Fazenda Nacional, que pressupõe uma mera da prorrogação da cobrança, torna ou procura tornar a leitura, a interpretação da cláusula da anterioridade como interpretação de uma mera regra técnica, como estamos aqui diante de um princípio de natureza garantística, que precisa ser, evidentemente, interpretado para que se atribua a máxima efetividade. Não é possível que o constituinte derivado, às vésperas do final do ano de 2003, faça publicar emenda constitucional prevendo para o dia seguinte o aumento da alíquota da contribuição em 0,30%, majorando de 0,08% para 0,38%. Por fim, senhores ministros, há um outro ponto que a recorrida entende relevante destacar, que diz respeito à necessidade de se interpretar a emenda de número 42, no que diz respeito no entender da recorrida majoração da CPMF, com a própria previsão da emenda 42, que fez introduzir na Constituição da República a linha C do artigo 150, inciso 3, na Constituição. Ou seja, o próprio constituinte derivado
considerando a força do princípio da anterioridade para as contribuições, a noventena, fez inserir para todos os tributos a necessidade de se observar os 90 dias. Ou seja, pressuposto do constituinte derivado que essa cláusula de garantia dos 90 dias deveria ser observada para todos os tributos, porque ela, efetivamente, permitiria uma segurança ao contribuinte, permitiria não resguardar direito adquirido, como foi sustentado, mas sim se assegurar uma justa expectativa de não ser tributado de forma surpreendente, de se resguardar a segurança jurídica. Pois bem, ao mesmo tempo que a emenda 42 insere a noventena para todos os outros tributos, pretende fazer na nacional que se atribua uma interpretação a uma cláusula da mesma emenda que se burle a anterioridade nonagesimal. Ora, com a devida vênia, seria se interpretar a Constituição contra uma regra que ela mesma pressupôs. Seria uma forma de incompatibilidade dentro da própria emenda constitucional. Daí por quê? No entender da recorrida, também por esse motivo, para que se evite a burla à cláusula da anterioridade, é necessário que o Supremo, de forma efetiva, se estabeleça a garantia da anterioridade. Quanto ao destacado da tribuna, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é absolutamente tranquila quanto a se permitir a revogação de benefícios aos contribuintes sem a necessidade de se assegurar respeito à anterioridade, é importante destacar, primeiro, que aqui não é benefício fiscal, que se trata de uma previsão constitucional de uma alíquota de 0,08. Aliás, é importante destacar que a emenda 37 não trouxe qualquer previsão de redução de alíquota. Ela fixou uma alíquota específica até 2003 e uma outra alíquota para 2004. Não há caso de revogação e, portanto, não há redução de alíquota, não é benefício. Agora, ainda que se admitisse que é uma cláusula benéfica ao contribuinte, não é caso de isenção, não há caso de não incidência, sequer de imunidade. O caso, pura e simplesmente, é de uma previsão de uma alíquota menor e que foi majorada. Ora, esse Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar quanto à necessidade de se resguardar a anterioridade quando uma regra posterior é mais benéfica ao contribuinte. É o caso da ADIM número 2325, Distrito Federal, que tratava da Lei Complementar 102. O que era tratado naquele caso? Existia uma previsão na Lei Complementar 87/96 que se atribuíam determinados créditos de ICMS para o contribuinte, que seriam passíveis de aproveitamento a partir do ano 2001. A Lei Complementar 102 e 2000 pretendeu impedir imediatamente esse aproveitamento. E o Supremo Tribunal Federal, naquele caso, fez observar a anterioridade no votação unânime na medida cautelar. Portanto, não é novidade na situação jurídica em que uma situação disciplinada na legislação, no caso, na própria Constituição da República, mais favorável ao contribuinte, vem ser alterada pelo legislador em prejuízo do contribuinte e a Suprema Corte determina a observância do princípio. Portanto, senhores ministros, seja porque o caso é de efetiva modificação do tributo para o ano de 2004, houve a majoração da alíquota de 0,08, prevista na emenda 37, para 0,38, seja porque essa situação jurídica é distinta daquela examinada pelo tribunal nas ADINs número 2666 e 2673, portanto, aquela orientação não deve ser aplicada, seja porque essa Suprema Corte deve evitar a burla à cláusula constitucional, e também porque é necessário que se dê interpretação compatível com a previsão da própria emenda, que inseriu a linha C, o artigo 153, para fortalecer a segurança jurídica dos contribuintes, e deve ser confirmado o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desprovendo o recurso da Fazenda Nacional. Muito obrigado. Vamos fazer uma interrupção e voltamos para o julgamento. Vamos suspender.